Boa tarde. Olá, olá. Acabando de organizar aqui as coisas para chamar a Fátima. Boa tarde, pessoal. Espero que todos estejam bem aí. Quiser mandar pergunta lá no boxinho, por favor, podem já ir mandando. Já estamos com várias perguntas aqui. Na hora que a Fátima Mineto entrar, ó, Fátima Mineto na área. Vou chamar ela aqui, ó. Não consegui te chamar, pera aí. Fátima, vê se você me manda um convite aqui para te chamar. Por favor. Ah, agora deu. Tchau, 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 tchau. Ah, Opa! tudo bem? Tá me Chegou. ouvindo bem? Tudo bom? Tudo ótimo. Um prazer estar aqui com vocês. Ó, daqui a pouco eu vou te apresentar formalmente, né? Tá bem, tá bem. Já somos parceiros. Enquanto isso, como é que você está passando? Enquanto o pessoal Tô vai entrar aí, ótimo. você está em casa? Como é que você está? Felipe! Tô ótimo. Tô Ah, aprendendo a viver em casa, né? mas você não está saindo para nada? Como é que você é? Como é Não, que tá? eu tô em casa hoje há 32 dias. Eu trouxe a minha mãe que tem Parkinson e tem problema de coração e ela tá aqui comigo. Então, dos meus irmãos, eu fui eleita, sabe, a poder fazer companhia para ela, que para mim é uma honra. E Então, ela está com você como dentro da sua casa? ela veio para minha casa, eu tenho um quarto de hóspede, ela está aqui. Então está sendo um treino, porque eu não Tá. estava Pode acostumada sim, Carlos, com o claro. ritmo. E não saio Eu para encostei um nada, meus pouquinho. irmãos. Como? E as suas filhas estão onde? Elas são casadas, estão na casa delas. Estão na casa dela. Então, eu Entendi. tenho uma filha que é farmacêutica que está trabalhando com a pesquisa do coronavírus no Hospital de Câncer nosso aqui em Curitiba, que é o Hospital Erasto Gettner. E tenho minha outra filha que é professora, trabalha numa escola que é internacional, bilíngue, que tem alunos com autismo e com síndrome de Down, e que também é uma escola de inclusão e está gravando as aulas. Então, estou vivendo com ela esse cotidiano do que é que vamos fazer, né? E, por um outro lado, tem essa angústia de ver minha filha, a outra filha, na comissão de frente, Na linha de frente. na Mais uma linha de boa frente. causa, mais uma boa causa. Você sabe que eu Sim, ela peguei, está né? muito jovenzinha. Você sabe que eu peguei, né? O corona. Você teve? Ah, não Peguei soube. logo no início, fiquei uns 10 dias muito ruim. Peguei dia 14 de março. Fui num casamento, e aí a quarentena começou lá pro dia 16 aqui, né? Em Belo Horizonte. E aí peguei, fiquei ruim e tal. E aí agora tô melhorando, Ficou né? só em casa? Fiquei em casa. No site também tem mais de mês também, né? E A gente ninguém tá mais em pegando. casa teve? Teve Só todo você? mundo. Todo mundo. A esposa, as meninas, todo mundo pegou. Todo mundo. O casamento inteiro pegou. Foi dia 14. O negócio não é brinquedo, não. Então temos que tomar cuidado, né? Antes da gente começar, queria te perguntar uma. Se você pudesse voltar no tempo, o que você aprendeu nesses 30 dias aí? Que você podia dividir com a gente? Antes de entrar no tema da nossa live. Ai, eu aprendi profissionalmente que a gente tinha que se preparar para uma outra forma de educar Você vai falar e, aqui, e legal, pensar em legal. outro formato, né? Enquanto professor e enquanto alunos, pensar que existem outras formas que a gente tem que você pensar sobre isso. E pessoalmente eu aprendi que a vida é curta, que sair e me relacionar com as pessoas é mais importante do que eu imaginava. Acho que eu estou valorizando muito mais os 5 minutos perto de alguém. Eu, Agora, por um outro lado, eu aprendi a ficar sozinha, aprendi a ficar dentro de mim. verdade. É um encontro forçado, né? A gente tem Foi, que. foi. E foi Mas um daqui. encontro bom, prazeroso. Eu gostei de me encontrar. Eu gostei disso. Bacana, bacana. Pessoal, então, sejam bem-vindos, né? A gente convidou aí, a
gente está fazendo várias lives aí pelo Instagram do @Instituto Mandal. Né? Quem quiser, a gente está lá com as atividades online, a gente está numa batalha, Fátima, para se manter também, né? A gente tem que se readaptar, então a gente está fazendo todas as atividades online, os atendimentos, então a gente está com vários links, né? A Federação, a Fundação Síndrome de Down lançou uma cartilha do Covid e a Síndrome de Down, está na bio do Instituto. Lá também tem como apoiar as nossas iniciativas, né? Então todo mundo junto, né? Esperando um mundo melhor, né? E aprendendo e sendo solidário cada vez mais com o próximo. Acho que quem trabalha com inclusão já está mais aberto a isso, né? Então, pessoal, hoje a gente convidou, né, diretamente de Curitiba, senhoras e senhores, muitas perguntas já, muito conhecida, já teve aqui no Manudal, uma palestrante de primeira, uma excelente professora, psicóloga. Então, se eu ficar falando aqui o currículo dela que eu anotei aqui, a live acabou. Não precisa. Títulos, mas o principal título que eu acho dela é ser um ser humano que, além de ter um conhecimento teórico, tem uma bagagem prática infinita, e é disso que a gente vai estar falando aqui, né? Conversando com ela e ela cedendo esse tempo para a gente, para conversar de educação inclusiva. E aí, Fátima, eu queria começar, se você quiser apresentar mais, depois no final a gente volta. Siga o Instagram dela, depois ela vai falar, né? @Fátima Mileto. Siga as postagens dela, que é só coisa boa. Tá bom o som aí, Fátima? Tá ótimo, para mim tá ótimo. Então, a primeira meu tá bom? Que eu queria dizer o seguinte, Fátima. O medo que eu estou tendo agora, eu não sei se é a sua visão, é que a gente já tem disparidades entre um estudante de tipo e uma pessoa com deficiência. E essa quarentena, o meu medo é aprofundar ainda mais essa disparidade pedagógica. Né? Por falta de recursos, falta de dinheiro, tecnologia, ferramentas. Como é que você enxerga essa discussão? Tudo bem. Então, primeiramente, eu quero agradecer o convite, quero parabenizar o Mano Down pelas muitas iniciativas em várias frentes. Acho que, socialmente, vocês têm feito uma diferença muito grande. Eu tenho muito prazer em falar de vocês quando eu vou em algum lugar e de estar participando aqui. Então, parabéns para todos os envolvidos, que eu sei que você tem uma cabeça, mas nós temos muitas cabeças junto com você para conseguir tudo que vocês estão conseguindo. Não, então, minha admiração, meu respeito a esse trabalho gigante e lindo. Bom, é óbvio que, como eu disse para vocês, nós não estávamos preparados para isso. Então, vamos pensar que antes a gente também já não estava preparado para o ensino presencial, a inclusão já tinha dificuldades. É óbvio que agora não vamos fazer uma mágica. Então, o que eu tenho visto muito é as reclamações. Tua imagem travou, mas eu vou continuar falando. Tá. Então, o que mais me preocupa é a expectativa, como você está, de que algo vai dar errado. Ao invés de nós pensarmos em estratégias do que pode dar certo. Então, é óbvio que se eu quiser fazer tudo igual, ou tentar fazer o que a gente já estava fazendo, não vai dar certo. Porque não vai dar certo nem para os outros, né? A estratégia de organização dos professores é outra e tudo mais. Então, é óbvio que para a gente pensar na educação especial, nós temos que pensar que teríamos que escolher coisas nesse momento como prioritárias e investir nelas. Ao invés de abrir um leque com 10 dedos, nós podemos abrir 2 ou 3, pensando nas características próprias da criança. Então, muitos professores têm me ligado e têm me perguntado, alguns professores que estão dando consultoria dos departamentos, estão dando consultoria para as escolas, e a minha dica está sendo assim, é possível ligar para a mãe? Se for possível, um contato com quem vai estar com a criança em casa e a gente estabelecer algumas prioridades. Então, a ideia seria não parar. Isso é o principal. Só que também nós não podemos ficar com aquele plano que estava antigamente. Aquele plano que a gente tinha para a criança era naquela condição. Hoje, nós estamos vivendo um momento histórico único, sem resposta, sem precedentes, que a gente não se preparou para estar nele. Então, para que as coisas aqui deem certo, nós temos que fragmentar. Buscar, na medida do possível, estratégias
específicas para cada criança, pensando o que é prioridade naquele momento. E, às vezes, conversando com os pais, a decisão da equipe que está dando assessoria, que pode ser um professor, um terapeuta, vai ser definir necessidades imediatas para aquela criança naquela hora. E isso pode ou não estar diretamente ligado ao objetivo da escola. Se der para ser, ótimo. Se não der, nós vamos estar educando a criança do mesmo jeito. Uma coisa que eu acho legal a gente contextualizar assim, quando a gente pensa em educação à distância, que chama EAD, isso surgiu há anos atrás, quando começou a internet, quando ampliaram as formas de comunicação online. Quando isso começou antigamente, a educação à distância ela se estruturou de uma forma muito, muito organizada. Então, Acho que deu uma travadinha. Porque é um tempo de aula bem curto, porque o aluno não está no mesmo espaço físico. Então, existe uma ideia do que é EAD. O que nós estamos fazendo hoje dificilmente vai ser EAD. Hoje nós temos uma evolução que é a educação online, que é o que está sendo tentado fazer. Por que a gente diz que necessariamente não vai ser EAD? Porque não houve todo o preparo que teria que ser para que a gente chamasse isso de educação EAD. É educação... É uma educação remota, né, Fábio? Podemos dizer uma educação remota. Isso. E isso está dentro de um conceito novo que surgiu depois, então. A educação online, ela surgiu ainda, vamos dizer assim, ela é pós-moderna, a educação EAD. Né? E ela surgiu com a pulverização da internet, que formou um outro conceito para nós, que é a cybercultura. Então, o que é a cybercultura? Quando você manda os seus e-mails para nós lá, dando algumas informações, isso é cybercultura. Quando você posta alguma coisa no teu Insta, então essa nossa live, nesse momento, compõe essa ideia de uma cybercultura. Então, nós estamos aqui, de alguma forma, tentando construir ideias e saberes e alguns aprendizados a partir dessa relação entre duas pessoas em espaços físicos diferentes. A educação online, ela parte dessa ideia, mas o que os professores estão tentando fazer é uma mágica, vou dizer assim, faraônica. Pegar o planejamento que era feito para presencial e tentar, com uma equipe que não é especializada em EAD, fazer o melhor possível. Então, no meio de uma pandemia, né? Do meio de uma pandemia. Ou seja, que esse professor também tenha a cabeça dele angustiada, que com a situação política, social que a gente viveu ontem, hoje está com dor no peito. Isso é a nossa realidade. Então, não é só a gente não estar preparado profissionalmente para isso, é emocionalmente todo mundo fora da casinha. Então, e tem a preocupação dos pais, a pressão dos pais em cima, né? Tudo ao mesmo tempo, né? Então, o que acontece? Aí vem o outro lado. Nós inventamos essa ideia de que vai ter que ter aula, vai ter que ter atividade, mas daí quem que vai fazer? Os pais que não estavam preparados para isso, que daí saem um pouco do seu lugar de pai e mãe, que não é o que a gente quer, porque a gente quer que pai e mãe sejam pai e mãe. Mas, nesse momento, eles vão ter que fazer isso. Eles vão ter que ajudar nesse processo de educação do filho. Então, nesse momento, o ideal seria uma reestruturação do cotidiano da casa, a fim de atender as demandas do processo terapêutico clínico ou da escola, que é o que a gente tem nesse momento. O que a gente está vendo que algumas famílias têm? As questões da escola, mas as demandas clínicas para os pais fazerem em casa. O que parece surreal, considerando que esse pai e essa mãe muitas vezes estão trabalhando também. Né? Então, por exemplo, nesse momento eu estou aqui, pus minha mãe lá na sala, liguei um negócio para ela, entendeu? Mãe, eu vou fechar a porta, não vai abrir. A minha mãe vai entender que não é para abrir, mas uma criança não vai. As meninas daqui a pouco entram aqui. Eu estou com elas sozinho hoje. Então, tudo isso são coisas que a gente tem que entender e ser flexível a isso. Se eu quiser ser muito rígida, eu não vou conseguir. Então, a primeira indicação ou sugestão que eu poderia fazer para a educação de crianças em situação de inclusão escolar é menos, é mais. Né? Selecione pontos fundamentais que precisariam ser, de alguma forma, organizados e serem prioritários para aquela criança. Se a escola ou o terapeuta puder falar com a mãe e com o pai, definir junto esses pontos, a mãe vai dizer, ó, isso que você está mandando é real, eu posso.
Agora, você quer que ela suba no lustre? Não dá, não tem lustre na minha casa, entendeu? Então, é tornar aquilo possível. Então, isso seria a ideia para os terapeutas e para as escolas. Mas nós também temos que pensar no lado da família. Então, o lado da família, que também está sobre uma carga emocional. Gente, uma mãe tinha 5 minutos de descanso quando a criança ia para a escola ou para atendimento. Agora não tem jeito. Eu brinco, mas quando meus irmãos começam a falar qualquer coisa, eu digo, pera, eu estou 24 horas com a mãe. Eu sei o que é. Ela dá o botão de desliga. Né? E isso combinou super bem com ela. Imagine se é uma criança que tem um comportamento alterado. Então, não podemos, nesse momento, exigir dos pais mais do que eles podem. Então, o ideal seria que os pais fizessem uma tabela, dividindo algumas atividades em casa. Se não é a possibilidade de divisão com o pai e com a mãe, quem são as outras pessoas que estão em casa? Que poderiam, mesmo que sejam irmãos, em alguns momentos estarem junto com a pessoa que a gente tem alguma diferença no neurodesenvolvimento que pudesse estar naquela relação. E daí a gente planejar o dia. E não adianta planejar a semana, porque eu não vou conseguir planejar uma semana. Tudo está incerto. Então, o que eu sugiro... Claro! Então, eu sugiro que as famílias façam tabelas de 2 dias. De manhã, dividindo o tempo no horário, mais ou menos, intervalo de almoço, de tarde e de noite. Pensando em atividades com a família inteira, de preferência, algumas que gastem energia. Por exemplo, de noite, apagar a luz da casa inteira e brincar de se esconder. Os adultos e as crianças. Ou de alguém, mas no escuro, onde também dificulte para os pais. Esconder um objeto na casa, cada dia vai ser um, incluindo os filhos. Apaga-se a luz da casa inteira e as pessoas vão ter que procurar no escuro, com a mão no chão. Então, para tirar todo mundo daquela condição E não precisa ser a noite inteira, essa brincadeira pode ter um cronômetro, né? Eu não trouxe minha ampulheta aqui, mas eu tenho uma ampulheta que eu sempre mostro que o tempo ele é muito importante. Quando a gente põe tempo curto demais, é ruim, fracassa a atividade. E se ela é longa demais, ela é chata. Então, a gente precisa pensar que o tempo dessa atividade, considerando o tempo de pandemia, tempo de educação online, ela precisa ser regulada para isso, né? Então, se um dia da semana vai ser filme, não pode ser filme todo dia, nem para criança e nem para família, porque isso causa um desgaste. Chega lá na quinta-feira, o pai já saiu da frente do filme, encheu o saco, claro. Então, o ideal seria fazer assim, uma programação de 2 dias e ver o que foi legal, mais 2 dias programados, e isso é pegar um papel higiênico, uma coisa, colocar na parede, e todo mundo dá as ideias da família, senta lá, faz que nem se fosse uma empresa. Todo mundo dá os pitel... Isso! E daí vai fazendo. Então, quem é responsável por essa atividade? E daí dá as tarefas para todas as pessoas da casa. Né? Então, hoje, quem é o da casa que vai fazer essa atividade? Então, se alguém direcionou uma atividade de manhã num dia, de tarde vai ser outra pessoa da casa. E aí a gente vai respeitando as ideias de todo mundo. É óbvio, né, que a gente ainda vai ter aquela família que não está bem emocionalmente, que já vinha em situação de conflito, né, que está sozinha, né? Só a mãe com os filhos. E não só a mãe com os filhos. Às vezes a mãe sozinha com o próprio filho. Sozinha. E isso é uma situação de desgaste emocional e físico. Então é importante ela entender isso e dar um time para ela mesma, né? Então eu vou dizer assim, não deixe a criança muito tempo na frente da televisão, mas talvez essa mãe precise. Então deixe um pouco mais. Mas se eu tenho mais pessoas na casa, vamos evitar demais a informação, porque vejam o que tem de diferente. Isso é muito importante a gente entender para a nossa área da pessoa com deficiência. Quando eu ponho a criança na frente de um computador, ou a gente mesmo fica, por que é bom ver filme ainda mais traduzido? Porque não tem que pensar nada. Você não força a cabeça. E na nossa necessidade específica, a gente quer que o cérebro da criança esteja estimulado. Então, permitir que ela fique muito tempo vendo a televisão, que é uma coisa passiva, e que o cérebro dela não cria, é muito diferente. Agora, Léo, em vez de você ver um filme, eu vou te ler um livro sobre aquele filme. O que acontece no teu cérebro? Você tem que imaginar a
cena, você tem que imaginar a figura. Pronto. Milhões de conexões sinápticas. Então, às vezes, ler um livro curtinho, de 20 minutos, estimula muito o cérebro da criança, muito mais do que ela na frente de um joguinho no computador. Porque o joguinho dela vai trabalhar algumas reações, mas não vai fazer links com cores, com formas, com estado emocional, que uma história vai contar dizendo assim, olha, apareceu a bruxa e a mãe da criança ficou com medo. Então, nisso, a criança para e pensa e correlaciona coisas. Um joguinho de memória da atenção é importante, mas é um tipo de estimulação. A mesma história contada no livro, falada, que tem imagem, o que não tem imagem, é muito diferente dela ver um filme sobre isso. Então, ver o filme da Cinderela não é a mesma coisa dela ouvir a história da Cinderela. O cérebro dela vai... Né? Exatamente. Então, uma sugestão muito legal para as famílias é a contação de histórias. Contar histórias todos os dias, curtinhas. E, de preferência, uma ou outra sem imagem. E depois disso, dizer para a criança, agora alguém vai desenhar e nós vamos colar nessa parede, todo mundo da casa vai desenhar um personagem, uma parte que mais gostou. E isso vai fazer com que a gente... Então, assim, a criança se ocupa daquilo. Né? Outras dicas que me pediram bem práticas, porque esses dias eu falei, acharam que eu falei muita teoria, então eu vou falar uma coisa mais prática. Uma coisa que eu gosto muito é a construção de coisas em casa. Quando eu atendia muitas famílias em casa, já nas primeiras semanas que eu estava atendendo, eu pedia que a família fizesse massinha junto. Então, o que é a massinha? Farinha de trigo, um copo de água morna com sal e um pouquinho de azeite. Se eu tenho aquele de bolo, anelina de bolo, pode ser que suco, pode ser um pouquinho de suco de uva, que deu uma Anota cor... aí, pessoal. Isso, ou guache, qualquer coisa. E o que é mais legal? Eu vou pôr isso ali e a gente vai fazer junto, vai fazer uma bagunça do cão. Não faz mal, depois todo mundo vai ajudar a limpar, não só a mãe, né? Mas a construção dessa massa, até que ela desgrude da mão, ela tem aspectos emocionais e relacionais muito importantes. E daí essa massa vai para a geladeira, todos os dias. Ela dura aí uns 4, 5 dias. Mas a gente pôr a criança para, depois que eu contei a história, ela montar naquela massa mais mole. Então eu conto uma história de 5 minutos e sai de perto. Deixa a criança com a massa fazendo. Ou então eu posso optar naquele dia de eu também estar com a massa. Então ela ganha palito de dente, ela ganha clips, para ela brincar como ela puder com aquela massa. Uma parte da massa que não é mexida, ela fica gelada. E uma parte da massa que a gente está brincando, ela além de ficar macia, vai ficar quentinha. E isso é uma das coisas que eu gosto muito de falar com os pais. Porque a hora que o pai encosta a massa que está gelada no seu próprio rosto, com a massa que a criança brincou, ele vai ver que quando a gente pega numa coisa, fica macio, fica quentinho. Exatamente. Essa é a metáfora da relação humana. Então, se eu só puser a criança para fazer e não ficar perto o tempo inteiro, a minha relação com ela vai ficar fria. E na hora que eu precisar dar uma bronca, eu não vou estar emocionalmente bem para aquilo. Então, você entende que se eu não dispor de uns 20 minutos do meu tempo também para brincar com a criança, nesse modelo de construir alguma coisa, que eu possa estar uma parte junto, para a criança sentir competente que ela pode, e tem horas que a criança possa estar com aquilo sozinha, faz bagunça, às vezes faz. E daí a gente limpa. É lógico que eu vou dizer para vocês, é fácil falar nisso agora, né? Que eu tenho uma filha de 32, uma de 28. Quando você falasse quando as minhas duas eram pequenas, eu ia dizer, vai te catar, quem limpa, né? Mas isso faz parte de ser mãe, né? E eu tenho que dizer que eu fui muito bagunceira sempre com elas. E todas as vezes que eu escuto elas falarem de mim, ou que eu vejo as nossas fotos, então, fazer uma cabaninha no sofá... Cada dia pensar que isso pode ser diferente de alguma forma, né? Que a gente pode criar estratégias. Mais ou menos tenho ideias. Não sei se temos aí alguma pergunta. Temos. Ó, seu fã-clube aqui tá bombando. Fátima é maravilhosa. Fernanda aí de Curitiba. Aí, Fernanda, um abração aí. João, o pessoal de Cariacica. Tem gente do Brasil inteiro. O Edson entrou. Seu fã-clube aqui tá... Ela é um espetáculo didático.
Maravilhosa, como sempre. Fátima, é o seguinte, né? Teve uma pergunta aqui da Maria. Vocês estão pensando em alguma coisa? Que a gente criou um projeto de inclusão também no Manudal. Vocês já viram alguma coisa concreta? Como fazer o AE? Vamos pegar aí, vamos sair um pouquinho das crianças, né? Como que faz? Porque eu estou vendo aqui a escola das minhas filhas, das minhas duas filhas. Já mudaram a plataforma 3 vezes. Óbvio, está aprendendo. Começou com Zoom, aí teve negócio de estava liberalizado, foi para o Google Class, não deu certo, pá. Até a confusão. Manda material. O AE eu não vi nada, assim. Os amigos da minha filha e tal, alguém está perguntando, não teve nenhuma adaptação. Claro que é uma pandemia. Você já viu algo concreto? Você sugere alguma coisa para a escola? Sim, então, eu digo para vocês, imediatamente os professores estão tentando com a maioria dos alunos. As adaptações estão acontecendo. Eu vou dar um exemplo de uma escola particular, que é essa que a minha filha está trabalhando, e vou dar exemplo do que eu estou vendo da rede pública aqui no Paraná, aqui em Curitiba, e principalmente em Curitiba. Então, veja, na particular, primeiramente, minha filha preparou a aula para todos, mas ao mesmo tempo ela dizia, mãe, como é que eu vou fazer com o ciclaninho? Porque ela tem a mãe para ligar, né? Ciclaninho, o que eu faço? Eu digo, manda um e-mail para a mãe, pergunte se ela recebeu e o que ela acha que ela consegue fazer do que você mandou. E se ela aceita conversar com você por telefone. Então, isso a minha filha fez depois que conversou com a direção da escola. Porque na escola particular, o professor não tem acesso à mãe. E nem deveria ter uma coisa assim, que senão fica muito confuso. E o que ficou combinado? Que a mãe tem gravado algumas coisas que ela está conseguindo fazer com a criança. Então, o que a minha sugestão foi que a mãe elegesse o que ela achasse que daria conta de fazer, lembrando de que é melhor fazer alguma coisa do que não fazer nada, e Tendo não ter a expectativa cada um de que vai... A própria mãe decide o tempo que dá para fazer, é isso, né? Porque assim, a disciplina, o que já está indo é o que a escola já sabe da criança. Então, a escola pensa que se tivesse perto da criança, ia conseguir fazer. Certo? Então, nós estamos partindo desse pressuposto de que a criança já estava ali. Só que algumas crianças nossas tinham tutores, né? Incluindo essas que a minha filha tem. E lá em casa não vai ter. Então, o que foi a dica? A mesma dica que a minha filha daria para o tutor, ela deu para a mãe. Né? Não fica o tempo inteiro do lado, ele vai distrair em tal hora, você vai fazer isso. Ela fez o que ela estava acostumada a fazer com o tutor. Tempo então, de concentração, né? Muito pequeno, né? E que a mãe, e também tem outro aspecto emocional, que a mãe aí vai se deparar, que é uma das coisas que eu sempre falo. Quando a criança está na escola e não faz alguma coisa, o professor está olhando aquilo e está pensando, o que é que eu vou melhorar? Quando a criança não faz alguma coisa em casa, a mãe se depara com o fracasso da criança. A mãe não pensa no que eu vou melhorar. A mãe se depara com a deficiência em si. Não importa se ela é motora, visual, auditiva, intelectual. Então, o impacto é outro. Entendeu? Não é assim. Óbvio que tem algumas mães que são... eu acho que tem uma mãe nossa assistindo aí, que é a Estefa, ela tem um filho com autismo, e ela é uma mãe maravilhosa. Ela é professora também, e ela dá conta de fazer muitas coisas. Só que ela consegue achar o limite do filho. Então, quando o Arthur diz assim, não vou mais fazer, eu sinto que ela saca isso. E ela respeita. E o dia que ela está nervosa, também, ela fala, conversa, tenta achar jeitos dela se acalmar e não fazer a lição naquela hora. Então, essa relação da mãe com a criança, da mãe se sentir competente em dar conta daquilo, ela é fundamental. E talvez ela seja tão importante quanto o que está sendo mandado para ela fazer. É muito importante que a escola dose o que está mandando, tanto em tempo quanto em quantidade, e a gente talvez nesse momento tenha que diminuir o ritmo, para não parar o ritmo, porque se eu tentar muito, eu vou acabar parando. A criança vai bloquear. Então, é melhor a gente tentar em doses menores, mais eficientes, do que a gente, de uma forma ou de outra, acabar bloqueando a criança ou bloqueando a mãe, e a mãe diz, não quero mais fazer. Pegando a analogia, eu acho que é o mesmo que a gente está vivendo, todos nós, né? Porque assim, na pandemia, não pode ser um concurso de produtividade. Tem dia que eu estou mal, não estou conseguindo produzir. Então é o que dá mesmo, né? É pequenos passos, né? E se aceitar. Aceitar nossas limitações, não é isso? E assim, esses dias alguém me perguntou, mas você está sempre rindo? Não, hoje de manhã acordei chorando.
Eu sou normal, eu estava muito triste com tudo que a gente está passando. Mas daí o que é que eu tenho que saber de onde eu tiro? Eu faço exercício de respiração, eu paro para fazer yoga. Estava cheio de e-mail para responder. Sou chefe de departamento. Mas esses e-mails têm que esperar. E primeiro eu tenho que tratar de mim. Eu só posso responder e-mail, só posso estar aqui se eu tivesse me cuidado. Aí liguei lá, minha Nossa Senhora de Fátima, que eu faço conexão direto com o santuário em Portugal, ao vivo. Oh, eu fiquei, rezei, me acalmei, respirei, fiz a yoga, fiz atividade física com a minha mãe. Quando eu achei que estava melhor, eu sentei para responder. Então a gente precisa, nesse momento, saber que máscaras de oxigênio caíram automaticamente. Põe primeiro na gente e depois na criança. Eu não posso querer cuidar da criança ou fazer atividade da escola se eu não estou bem nesse momento. Então, isso também é importante. Agora, é óbvio, a escola vai cobrar, a escola está na posição dela, a escola fez a coisa, e se ela não manda, a mãe vai dizer, não estão fazendo nada. Então, tem esse lado da escola de ter que fazer a sua parte. Né? E tem aqui, a própria Ruth Melo, né, o Marco Antônio, que está aí, um abraço para o pessoal, está falando também que tem escola, né, de escolas públicas, também não mandaram nada, ainda estão pensando em soluções, né, por exemplo, São Paulo está pensando na TV Cultura passar. Então tem essa disparidade também, a escola particular está no estágio e a pública no outro, né? Então, o que aconteceu? O Paraná começou agora, recentemente, né, e houveram muitas críticas. Pública, o estado inteiro do Paraná. O que aconteceu? Os livros não chegaram a tempo, as aulas já começaram, as aulas acontecem. Eu ligo às vezes para ver, né? Em vários canais. O que está tendo de problema? Uma mãe, 4 filhos, uma televisão. Um computador. Para qual filho vai assistir a aula? Então, é óbvio que os problemas iam acontecer. É óbvio. Porque estão passando vários canais com várias turmas diferentes. Então, ela tem que escolher qual filho que vai ter aula. É óbvio que isso é difícil. Então, assim, nós estamos tentando fazer o melhor. Não vai sair perfeito. E não vai ser bom, talvez. Mas, pelo menos, a gente está tentando. O que a gente tem que pensar? Ninguém se preparou para isso. Os professores não são especializados em EAD. Vocês entendem isso? A minha filha dá aula do maternal até o 6º ano. Ela disse, mãe, o que eu vou fazer para o maternal? Eu falei, coitada da mãe. Porque vai acabar caindo para a mãe e fala, não tem outro jeito. Como é que ela vai dizer para as criancinhas? Então, a tia está aqui. Não é assim. É muito diferente da criança maior. Então, nós temos que considerar que estamos vivendo um momento ímpar. Não tem mágica. Tem problemas com a educação à distância? Com certeza, tem problemas. Porque nós estamos preparados para isso. Mas se a gente puder aproveitar um pouquinho, se cada criança que está em casa não se sentir longe da escola, porque fez outra atividade, já é lucro. Principalmente para as nossas. Ainda queria dizer para vocês assim, pensando na pessoa com a deficiência, qualquer que seja, se para nós está difícil entender, e muitas vezes eu acordo e penso, é um sonho. Eu vou acordar e é um sonho. Meu filme vai acabar. Eu penso isso. Imagine a cabecinha deles. Né? A criança também sofre. Acho que a gente caiu. Estão me ouvindo? Não. Tá indo. Então, eu quero dizer assim que o que acontece é que a criança também sofre. A criança também não sabe o que está acontecendo. Se eu acho que é um filme, já vou acordar. Várias vezes eu penso, é um filme. É um filme daqueles de pandemia. Eu vou acordar e não... E no fim... Então, vocês imaginem quanto a criança não sofre. Né? A criança, ela sofre muito com isso. E não é o que a gente quer, não é o que a gente gostaria. Fátima, eu fiz uma reflexão, né, esses dias, e fazendo um pouco dessa analogia, né, porque muitas das pessoas, vamos pegar um pouquinho, o pessoal está pedindo um pouquinho para dar umas dicas aí para os pais, dos adultos, e para a turma que está aí, tem muita gente do Down aí, do Mano Down. Muitas pessoas e cuidadores de pessoas com deficiência vivem em constante isolamento. Sim, né? Sim. Né, que tem a liberdade. Mas a pessoa não tem ninguém para ligar, ninguém para convidar, não sai. Fica ali, não é isso?
Não, e eu já ouvi esse relato de vários pais de crianças com autismo, né? Que nós estamos experimentando o que eles passam. Eles não podem ir numa festa e levar a criança, tem que ficar em casa. Eles não podem ir na missa e levar a criança. Então, esse exercício está fazendo a gente pensar em muitas coisas, né? Nos colocar no lugar do outro. Como que, como que você vê essa a questão assim, dos jovens e adultos, né? Porque no Mano Dal a gente tem as atividades artísticas, esportivas, saindo um pouquinho da escola. Como é que você vê? Tem vários, né? Tem mãe solo, né? Tem gente que mora com a família, outros que, né? Como é que você enxerga? Vamos pegar os jovens e adultos aí um pouco. Então, muitos têm conversado comigo pela internet, dizendo, estou com saudade, quando que a gente vai tomar um café? Isso está sendo muito legal, sabe? Eles falarem da saudade, falarem do que sente, falar de estar longe do namorado e não poder ver. Então, falar dos sentimentos está sendo interessante. E o que eu tenho observado, que os adultos e jovens, eles estão muito envolvidos com o próprio ambiente familiar. Por exemplo, se a família está tranquila e levando isso de uma forma de vamos inventar a roda, isso com férias diferentes. Eles também estão levando assim. E as famílias que, por acaso, a gente está tendo situação de violência doméstica, que isso está acontecendo, eles estão muito, em um grau de sofrimento bem alto. Né? Por exemplo, eu tenho pessoas com que eu convivo que têm deficiência, que não têm deficiência intelectual, mas que têm, por exemplo, motora ou visual, e que são pessoas de regiões mais carentes, que estão sofrendo violência doméstica. Então, talvez aquele adulto que não é deficiente, que tinha deficiente intelectual, mas que tinha uma deficiência que a família não convia tanto com ela, e agora está com ele o tempo inteiro, ou ela o tempo inteiro dentro de casa, tem gerado um desconforto. Então, cada situação é única. Inclusive, eu vou ser banca de um trabalho que começou a ideia a partir dessas situações que a gente está vivendo, que é levantar um protocolo de identificação de violência contra o adolescente ou o adulto com deficiência. Porque com a criança, a gente identifica mais rápido. Até no HC, no ambulatório lá, porque a criança chega com uma marca, porque a gente percebe alguma coisa na criança, ela vai no pediatra com frequência, mas o jovem e o adulto não. Então, esse é um ponto, assim, e esse vai ser um doutorado da linha do nosso setor de educação, mas não da minha linha de pesquisa. Só que eu fui convidada a participar, é da linha de políticas e direitos humanos. Então, daí eu vou participar junto. Então, a gente sabe que é uma área que a gente precisaria ter uma atenção maior, né? Que é como é que as pessoas às vezes você some da minha tela. Pausou aqui. Léo? Voltou. Ah, tá. Não, é que às vezes a minha imagem sobe. Voltou. Fátima, Então, muito pessoal aqui, ó. Seu fã-clube só está aumentando aqui. Uma aula, ó. Você também está aprendendo, eu vi que você fez outra live. Pode criar seu canal no YouTube aí, ué. Vai ajudar muita gente. Vamos embora. Tem muita coisa para falar. Você está fazendo algum atendimento online? Não. No momento, não. sim, ontem eu atendi um casal grávido que teve a notícia de que o filho vai ter síndrome de Down e eu fiz o atendimento online, assim, né? Eles fazem terapia, a terapeuta deles me contatou perguntando se eu poderia participar do atendimento e a gente fez o atendimento online. E eu acho que isso faz muita diferença. Né? Poder estar conversando. Algumas mães têm me pedido para fazer uma roda de conversa Isso. online. Então, O Zoom, talvez, vamos ver. eu acho que é um caminho. Agora, o pessoal tá comentando aqui, né? A BNCC, né, a Base Nacional Curricular, está trabalhando muito com essas competências socioemocionais, né? É uma das questões, né? Empatia, a questão autorrespeito. Você acha que, né, a gente não sabe o tempo que vai durar, né?
Você pegou uma Voltou, parte? estou te ouvindo. Então, Sim, eu acho que cada vez, né, para que seja machismo, né, não sei nada, que as competências socioemocionais, que a gente está trabalhando com a o tempo inteiro, né, tendo tempo de trabalhar, não tem como fugir. sim, em época de pandemia, eu vejo isso muito possível, sabe? Eu vejo muito possível. Tanto habilidades sociais quanto autonomia seriam dois pontos em conjuntos que com jovens, adolescentes e adultos poderiam ser trabalhados nessa modalidade. Com as crianças menores, a gente sempre vai precisar de um mediador. Sim. Eu penso que com os mais maiores, mais velhos, de alguma forma, a gente possa estar trabalhando com temas, mas lembrando que isso tem que ser curto e eu penso que com pequenas tarefas. Então, eram bons encontros de 20 minutos, na minha ideia, na minha experiência com eles, que é o tempo que a gente aguenta. 20 minutos? Com tarefinha. 20 minutos, assim, Léo, eu trabalho com EAD na pré-história, quando ninguém trabalhava. Então, a minha primeira gravação, verdade? A minha primeira gravação em EAD foi em 95. Não estava na moda. Eu fui pioneira. E por que me convidaram? Eu sou formada em artes e já fazia teatro. Então, já era atriz. Estar na frente da câmera, decorar um texto, dar uma aula sem... Então, eles tinham dificuldade de achar professores que se mantivessem diante da câmera sem... né? Tá. Que tivesse uma postura diante da câmera, que andasse, que pudesse ter um ponto eletrônico com o diretor falando sem perder o foco. Então, coisa que eu já fazia. Então, nessa época, eu ganhei muito dinheiro, porque eu fui pioneira, eu fui aprender, faz tempo. E muita coisa gravada aí na internet, se você foi lá, parece eu sem ruga. Mas, muita coisa. Então, assim, de lá para cá, eu não trabalho mais com EAD, só trabalho com presencial, mas continuo fazendo coisas à distância. Então, eu te digo assim, para uma pessoa com deficiência, o ideal seria um tempo curto, de 15 a 20 minutos, para eles entenderem o que se tem. E tarefinhas. Então, eles ganham uma tarefa daquele dia e eles vão treinar em casa com os outros, eles vão pesquisar na internet sobre o tema. E no próximo encontro, eles já mandaram o que eles fizeram por e-mail, por WhatsApp. Então, poderiam existir grupos, que foi um pouco do que eu vi na Espanha. Então, não sei se você sabe que o ano passado eu fiquei 3 meses numa clínica na Espanha, acompanhando e tal. Então, eles tinham várias atividades com jovens e adultos que estavam empregados e os que não estavam. E eles agrupavam eles em grupos de 6, mais ou menos, e nesses grupos eram trabalhadas as necessidades mais ou menos comuns. Então, eu penso que para montar uma estratégia nessa faixa etária online, tarefas mais curtas que eles possam fazer e que as aulas fossem, por exemplo, segunda e terça. Então, eles têm terça-feira para praticar, tem sábado e domingo, tem quinta-feira que não vão ter aula, mas que vão poder ter tarefas. E daí, terça-feira, ele manda a tarefa por WhatsApp ou por e-mail. Então, isso vai ocupar a cabeça. Vão ter objetivos traçados para aquele grupo. Né? Isso seria uma coisa muito... E acompanhado por terapeuta, óbvio, né? Então, isso seria mesmo um pacote de uma atividade que o humano ou qualquer outra estrutura pudesse oferecer. Então, a gente está trabalhando na validação de uma escala, isso é legal contar, de intensidade de suporte. E essa escala de suporte, quanto que eu preciso de ajuda para realizar qualquer coisa? A de adulto, Léo, já está validada no português, que começa de 14 anos para frente. E ali, eu depois te passo por e-mail os dados, mas é a intensidade de suporte. Por quê? Ali eu vou ver na área de cuidados pessoais, na área de segurança, na área de aprendizado, na área... Tudo, desde ele tomar um remédio até ele fazer uma festa, quanto ele precisa de ajuda. Agora nós estamos trabalhando com a Universidade do Kansas, essa parceria. E com a American Association, que é aquela disciplina que é a deficiência intelectual. Então, esse instrumento ele é basicamente para pessoas com deficiência intelectual com uma taxa significativa de desenvolvimento. A de adulto já está pronta e ela seria um instrumento que poderia ajudar vocês a identificar o que nós vamos desenvolver na habilidade social e no mundo.
Só um parênteses, pessoal. Como? A Fátima, ela escreveu um livro maravilhoso, um dos últimos dela aí, que também tem muito conteúdo de escala, que é, né, se quiser falar um pouquinho dele, Bioecologia. Do prontuário bioecológico. Tem muita escala lá também, não tem para usar? Tem. E aquela foi pesquisada aí internacionalmente, mas foi feita no nosso ambulatório, para a população brasileira, que é isso que importa. Então, o que a pesquisa trabalha? O que esse grupo nosso da UFPR trabalha? Produzir materiais para a nossa população, porque é disso que a gente precisa. Adaptado para o Brasil. Adaptado para a população brasileira. Então, o de adulto já está. Então, esse seria o instrumento que vocês poderiam usar. Certo? E vocês não precisam usar ele inteiro, mas alguns itens. Quem responde o instrumento? O pai, a mãe e a pessoa com a deficiência. E daí, juntando os três, a gente, ou a escola, se o pai ou a mãe não quiserem, pode ser a escola, juntando essas informações, a gente faz um plano de trabalho que envolve habilidades sociais e autonomia. Então, legal. Isso, e agora a gente está trabalhando na infantil, né? A infantil ainda não está validada, mas a gente já fez o back translation para o português e já fez umas primeiras aplicações. Mas, para validar a população brasileira, a gente precisa de amostras por região. É um trabalho gigantesco. Então, essa de adulto levou pelo menos 5 anos e foi feito pela Universidade de São Carlos. E agora nós estamos para adaptar para o Brasil. Então agora nós... Como é que compra seu livro, Fátima? Como é que compra esse último livro? Então, tem a editora, pode comprar direto no site da editora, ou você me convida para ir lá depois da pandemia que eu levo uns. Mas tem a editora, que é a editora Ítala, e o livro é o livro Bioecologia do Desenvolvimento na Síndrome de Down. Então, lá a gente tem tanto informações para a escola, como informações para a família, como informações para médicos, porque ele foi escrito pela equipe do da Síndrome de Down. Ele foi o meu pós-doc, mas, ao mesmo tempo, ele foi escrito por um conjunto de profissionais. Existem 2 autores desse livro que são pessoas com síndrome de Down. E são autores do capítulo sobre autodefensoria, que eu acho que é uma das coisas que valoriza muito o livro. Nada sobre nós e nós. Né? E acho que aí já mostra para vocês quanto a gente acredita que eles possam, qualquer pessoa com deficiência, desenvolver e aprender e estar o tempo inteiro de alguma forma, contribuindo socialmente, que é isso que importa para a gente. Então, se eu foco na deficiência no que ele não faz, eu não consigo desenvolver o sujeito. E as escalas e as coisas que a gente está precisando é sempre com foco no potencial, e nunca no defeito. Por isso que a gente acredita que tem resultado. Ó, o tempo está passando, chegou 2 perguntas aqui, pesada, hein? Vamos lá. Se você não quiser falar, fica à vontade, porque a gente está pondo um pouco de tempo. A primeira tem a ver com o fico, as pessoas com Down em geral, né? Quem não pode nunca generalizar que a gente trabalha com sexualidade, tem algumas manias. Esse tempo meio parado está aumentando. Tem alguma dica? E 2, o casal está brincando muito porque está sobrecarregado para a mãe. Você tem uma dica aí para dar? Tá certo. Então, só para eu entender, o conflito familiar está muito grande, porque tem muita responsabilidade. Está ficando muito para a mãe, tem um filho com deficiência no meio. Ah, pois é. Então, assim, só fica se eu pego. Mãe, larga o osso, deixa a casa pegar fogo um dia, 2, deixa o pai um pouquinho sentir, né? Então, o que vocês vão dizer, pode pôr a culpa em mim, manda eles irem brigar comigo, que eu ainda não tenho medo de homem. Não sei se eu não quero. Manda eles falarem comigo e diz que eu disse. Vocês vão fazer a tabela e vão dividir o serviço. Façam isso. Façam. Se o pai não fizer, fica sem fazer. Não faz mal. E você faz só o que ficou combinado que era para você. O problema é que nós, mães, tatuaram na nossa testa que a gente tinha que fazer tudo. Eu passei a minha vida carregando pílulas. E hoje eu fico pensando que, graças a Deus, eu ensinei para as minhas filhas que elas não precisam carregar o piano. E ensinaram para mim, falaram para mim que eu tinha que carregar o piano sozinha. E nós não temos que carregar o piano sozinha, nós temos que
fizemos os filhos sozinhos. Então, divida as tarefas e faz o que é seu e deixa o resto que não é feito. Se a gente tem que dividir coisas relacionadas com a criança, pense no que é fundamental, não pense em tudo que é necessário. Para que a gente não deixe a criança sofrer com essa atitude que nós mães estamos tomando. Então, se você decidir que segunda-feira você não vai fazer comida e a criança vai ficar sem comer, isso não dá. Você pode decidir que você não vai lavar a louça, mas a comida tem que fazer. Tem que alagar as prioridades, né? Isso. Uma outra coisa importante nessa escala de atribuições tem que pôr tarefas para os filhos, todos eles. Para todos os filhos. Eles têm que varrer a casa, eles têm que arrumar a cama. Não importa que fique torto, eles têm que fazer. Eles têm que aproveitar essa pandemia para mostrar como eles são competentes em fazer as coisas. Enxugar a louça, tentar lavar a louça. Isso está tudo naquela escala que eu falei para você. E eu me preocupei muito em estudar a escala infantil, porque o que a gente vê no adulto e no jovem? Ele não foi oportunizado para ele a autonomia. Ele deve que agora, e com 15 anos, ele faça. E ele não aprendeu com eles. Que ele tinha que catar o pijama dele, dobrar o pijama dele. Pode procurar ela, viu, gente? Ó, nós vamos forçar ela a ter um canal, consultoria online, porque a gente precisa de mais. E essa pergunta das manias, que está acentuando, você tem alguma dica, alguma coisa? Gente, se der nada, eu vou mentir. Limitado, com o menor número de sinapses, que a gente acaba repetindo. Mania faz parte de um cérebro desocupado. Então, eu preciso ter atividades legais para que essas manias sumam. Então, dizer, tire a mão, pare de pegar aí, e não faça isso, não resolve. Entre com a massinha. Eu desafio vocês a fazer a massinha e essa massinha não melhorar as manias. A criança fica com a massinha na mão, mesmo na frente da televisão, e deixa de pegar no mesmo. Escuta o que eu estou falando. Vai ter que postar a massinha, vai ter que postar e marcar a gente. Vai ter que postar a massinha. Isso, posta, faz massa. Eu vou dizer de novo a receita. Farinha de trigo, mais ou menos 2 copos ou 2 conchas. 1 copo, mais ou menos, de água morna com sal. E um pouco de azeite. Põe a farinha na bacia, faz um furo com a mão assim, pega uma das crianças para fazer, joga um azeite no meio para encher um pouco desse furo da mão com azeite, que daí já é a medida. E depois vai pondo a água devagarinho e mexendo com a colher. Quando começar a ficar grudento, põe a mão. Aí todo mundo põe a mão, vai pondo mais farinha e todo mundo vai limpar. Pensa na cor. A cor é interessante. Vocês podem fazer uma cor de um time da família, outra cor de um outro time da família, fazer 2 potes para ver qual que é a massa que melhor. Só repete um pouquinho, pedindo para repetir aqui. Sobre a mania. A mania, então, você está falando que a questão é de ficar ocioso, sério? Como é que... Só para... muitas vezes. Então, o que acontece? Vamos lá. A mania são ideias ou movimentos ou pensamentos repetitivos que o cérebro faz porque dá algum tipo de prazer. Então, vou pensar que muitas vezes uma pessoa que vocês viram que é cega, não tem deficiência intelectual, e vocês já viram que tem cego que balança assim um pouquinho, não sei se vocês já conviveram com cego. Esse não tem deficiência intelectual. Só que é algo que o corpo dele faz e que dá algum tipo de sensação boa. Mas ele não tem nada de autismo, não tem nada. Você começa a falar e ele para de fazer e fica entendendo o que você está falando. E por isso que eu convivo com um professor cego, com um professor surdo. Eu quero dizer para vocês assim, que sempre a gente balança o pé. Né? Eu como lábio, você já viu. Eu como meu lábio. Então, isso faz parte naturalmente do nosso cérebro, buscar coisas que a gente faz e que devem dar algum tipo de prazer. A criança que está sem atividade, o adolescente ou o adulto, que está sem atividade legal, ele vai descobrir alguma coisa que ele vai fazer e que vai ser bom. E daí ele vai repetir aquilo como uma forma de
utilização da ideia de girando por coisa que dê prazer cerebral. E Tipo ficar afrontando é pior, né? Para, é bem pior, né? Não, isso reforça, porque daí se ele estava ali assim, porque ele não tinha atenção, e a mãe diz, para, menino. Na hora que ela diz isso, ele diz, opa, isso funciona, então eu vou fazer mais. Então vocês entendem que tem algum tipo de recurso que ele acaba ganhando? A ideia da gente oferecer para essa criança um recurso, para esse adolescente produto mais legal é muito importante. Mas veja, daí eu digo para vocês, oferecer uma coisa bem legal, eu dou para ele um jogo e deixo ele 5 horas naquele jogo. Isso é legal? Não. Lembrem, tempo curto. Hoje eu não trouxe minha mulher, mas eu sempre trago para vocês. Pense na cabeça de vocês que o que vocês estão oferecendo é curto. Tá acabando o tempo, infelizmente. Chegou a pergunta aqui da Luana, só para fechar. O que fazer quando o adolescente na escola regular, o adolescente com deficiência, os professores não mandaram atividade? Eu acho que a Fátima já respondeu. Eu acho que nesse momento tem que ligar lá, né? Entender, tá? Primeiro tem que descobrir se só ele não recebeu ou se todas as crianças não receberam. Pode ser que a escola está preparando para ele alguma coisa. Então, eu ia dizer para vocês. Então, por exemplo, os professores do Estado que são especializados estão sendo chamados para ajudar. Então, as escolas estão se mobilizando. Pode ser que a escola ainda não tenha melhor saída, está até com medo de oferecer alguma coisa, que nem no ano aqui. Tá? Mas, gente, então pensem assim, o cérebro da criança precisa de organização, precisa de direcionamento. Então, se eu não dou um plano B, ela vai ficar no plano A dela, que é mais legal. E ainda naquele plano A, ela tem a tua atenção quando ela faz. Pense que o plano B que eu estou dando não pode ser a vida inteira. Ele vai ter um tempo limitado. Então, eu tenho que ter várias ideias legais que a criança sinta prazer. Gente, por exemplo, eu falei que brincar no escuro, por exemplo, pegar todas as meias da casa, vamos fazer uma guerra de meia num lugar que não tenha vaso. Só que essa guerra de meia tem um tempo, a hora que acabou a marreta, acabou. Tem que acabar a brincadeira, tem que ficar com aquele gostinho que quero mais. Não de, acho que eu quero parar. Gostinho de quero mais nós já temos. Eu queria te agradecer demais, né? Uma hora é muito pouco com você, é muita sabedoria. O pessoal que chamou aqui de fada, de professora maravilhosa. Então, Fátima, é de verdade. Faça seu canal. Faça seu canal, que você vai arrasar com você. Muito obrigado. A gente vai gravar a live, eu vou mandar para todo mundo, vai ficar salva. Mas eu quero. Agora, te mando, vou mandar no YouTube. Para fechar, uma dica de um livro, de um filme, não precisa ser com um local, não. Que você recomenda para todos nós aí. Uma dica do livro para todo mundo. Quem eu seria se eu pudesse ser de Montauban e Lepre? Quem eu seria se eu pudesse ser? Montauban e Lepre. São 2 autores italianos e foi aí em Minas que eu conheci o livro e os autores. E é um livro fantástico, é um livro curtinho e que me pôs em xeque, eu que me achava maravilhosa. E um filme? Livro bom, hein? Um filme, qualquer um. Um filme, eu gosto muito do Oitavo Dia, porque é um filme que mostra isso, que mostra que uma mãe, às vezes, ela é tão maravilhosa, mas ela acaba deixando o filho muito dependente dela. E que o filho tem toda a sua vida pela frente, que ele pode viver a vida dele. Então, naquele filme, ele me mostra quanto a gente evoluiu enquanto ciência, enquanto conhecimento sobre a síndrome de Down, por exemplo, e que a pessoa deficiente, ela não é a deficiência, ela não é a síndrome, ela não é o autismo, ela é uma pessoa. E a gente tem que criar a pessoa. Senão vai gravar. Eu vou... Não vai dar, tá? Beijo. Tchau.